Cronologia de erros. Olha. Inicia-se a reza pelos mortos. Lê o ano, por favor. 310. 320. Começam a usar velas nas igrejas. 325. O imperador participa do primeiro concílio. 394. Substitui o culto cristão por missas. 416. Iniciam pela primeira vez o batismo infantil. 431, instituído o culto a Maria. Em 503, decretam o purgatório. Em 783, instituem o culto às imagens. Percebam como é que a degradação vai acontecendo? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Ah, vamos fundar a Igreja Católica. Vamos pensar em umas heresias aí e colocar aqui no papel para a gente fundar a Igreja Católica. Não, o negócio vai degringolando aos poucos. Sabe por que começa a reza para os mortos em 310? Porque aí muitos cristãos se reuniam nas catacumbas para orar. Já leram o livro Catacumbas de Roma? Aí nas catacumbas, catacumba vai, catacumba vem, alguém fala com o morto ali, o morto diz que respondeu, pronto, começa a reza. Vocês vão ver aqui depois na continuação, vocês sabem por que nasceu a doutrina da transubstanciação? No século XIII, no século XIV, tem uma beata na França que morde a hóstia, e sai, só que ela morde a língua, e sai sangue. Como ela era uma beata muito famosa, ela mostrou para o padre a hóstia cheia de sangue, aí começa a doutrina da transubstanciação. Olha que doideira. Tá certo? Então, essas coisas são muito... 503 aí nós temos o purgatório. Purgatório com Santo Agostinho. É engraçado, cadê os irmãos aí que são anticalvinistas, né? Eu até brinco com os calvinistas o seguinte: alguma coisa não está bem no reino da Dinamarca, porque o pai da Igreja Católica, se você perguntar, se você ler nos documentos católicos, vai estar escrito que é Santo Agostinho. E o pai do calvinismo, se você ler a Instituta, Calvino cita 400 e poucas vezes Santo Agostinho. Então, quer dizer, o pai dos reformados é o pai da Santa Igreja Católica? Ah, eu estou maluco. Ah, não, eu estou maluco. Alguma coisa não está batendo? Então, o pai da Igreja Católica é Santo Agostinho. E o pai do calvinismo é quem? Santo Agostinho. Porque o calvinismo é a sistematização do que Agostinho ensinou. Nem sem pôr, sem tirar. Pode pegar a Instituto e você vai lá, pega a Instituto em PDF, volume 1, 2, 3 e 4. Escreve Agostinho. Você conta lá, dá mais de 400 vezes João Calvino citando as Institutas. Alguma coisa não está cheirando bem no reino da Dinamarca. E ainda eles têm a coragem de falar que são os arminianos que são católicos. Irmãos, para nível de informação, dentro do catolicismo tem também calvinismo, mas lá chama tomismo. E tem também arminianismo, mas lá chama molinismo. Tá certo? Lá tem outro nome. Mas eles têm o mesmo problema que nós temos. Pastor, eu não quero ser nada. Eu não sou nem calvinista, nem arminiano. O que eu sou? Você só é um cara que ainda não estudou o assunto. Porque na hora que estudar, você vai ter que definir um lado. Não tem jeito. Tá entendendo? Ou é uma linha, ó. Tá vendo essa linha aqui? Ou você está aqui, ou você está aqui. Se você está aqui, na linha, em cima da linha, o calvinista vai dizer, você é arminiano. Então você não tem muita escolha. Está entendendo? Agora, olha outra coisa interessante. 416, o que acontece ali? Inicia pela primeira vez? O batismo infantil nunca foi doutrina cristã, irmãos. Isso aqui vem lá do paganismo, é incutido no cristianismo, e aí começa o batismo infantil. Eu estou com um livro aqui. Alguém conhece esse livro? Do Pedo Batismo ao Credo Batismo. Livro espetacular, irmãos. Pensa num livro espetacular. Por exemplo, ele usa o catecismo de Westminster, dos presbiterianos. Lá no catecismo de Westminster, está escrito que na hora de... Está todo mundo batizado, desde crianças a idosos. Mas na hora de tomar a ceia, como está em 1 Coríntios 11, 28, tem que ter idade para examinar-se a si mesmo. Ora, se a criança batizada não pode tomar ceia, por que ela pôde batizar? Se ela não tinha condições de se examinar para poder batizar. Outra coisa, a confissão de Westminster, diferentemente do senhor João Calvino, nega
nega a salvação batismal. Ora, se o batismo não é para salvar, e ele não serve para tomar ceia, não serve para nada praticamente o batismo infantil, por que você batiza a criança? Qual é o motivo? Porque o Calvino falava que é sinal de graça. A criança que é batizada, ela é uma eleita. E a criança que não é batizada e morre vai para o inferno. Então o batismo na cabeça de João Calvino, como era na doutrina católica, é salvífico. Vou contar uma história para vocês antes de eu mudar de assunto. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe já eram desviados. Não eram nem católicos, nem protestantes. Eles eram católicos, depois foram para protestante, depois desviaram. Hoje meu pai é presbítero, tá? E aí o que acontece? Começou um bicho comer as galinhas no quintal, no sítio. Minha mãe ficou desesperada. Falou para o meu pai, João, o lobisomem está procurando esse menino, que é pagão. Minha mãe pegou uma bacia com água e sal e me batizou. Porque a minha mãe estava com medo do lobisomem me comer. Irmãos, olha como é que é a crendice brasileira. Tá certo? Minha mãe acreditava que o lobisomem estava no quintal procurando o filho dela, que sou eu. Então, para que o lobisomem não me comesse, como eu era uma criança sem batizar, nem fui apresentado na igreja, porque meu pai e minha mãe estavam desviados, né? Eu era praticamente um pagãozinho. Aí minha mãe me tacou lá na água com sal, porque vai que o lobisomem me pega. Próxima, por favor. 830, começam a usar água benta e ramos bentos. 933, institui a canonização de santos. Em 1074, decretam o celibato sacerdotal. Em 1184, instituída a Inquisição, a Igreja faz milhares de vítimas. Em 1190, venda de indulgências, perdão de pecados por dinheiro. Em 1200, instituíram a hóstia ao invés da ceia do Senhor que Cristo deixou. Em 1074, Hildebrando, que foi o primeiro papa mesmo, de fato, né? Porque papa significa pai dos pais. Então, quando tem um líder dos líderes, esse homem na Igreja Católica chama papa. Na nossa cultura evangélica protestante, ele chama de bispo, supervisor, superintendente, mas na Igreja Católica é chamado de bispo. Então, vamos lá. Em 1074, o que aconteceu? O Papa da época, que era o Hildebrando VII, ele faz o seguinte. Perdão. Hildebrando, que se tornou Gregório VII. Só para corrigir, tá? Hildebrando, que se tornou Gregório VII. Porque Gregório I foi o grande. E aqui no século XI nós temos o Gregório VII, que era o Hildebrando. Hildebrando era o nome dele de nascença. Eu fiz uma pequena confusão. Então, em 1074, o que aconteceu? Sabe essa história do pai deixar a igreja para o filho? Isso acontecia na Igreja Católica também. Qual foi a solução para resolver esse problema? Proibir os padres de casarem. Tanto que os padres ortodoxos casam. Na Igreja Ortodoxa é livre, você pode casar ou não. Aí, para não deixar a igreja para os filhos, instituir o celibato católico. Uma solução que resolveu o problema? Resolveu ou não resolveu? Resolveu, mas criou um outro problema. Qual outro problema foi criado? A igreja sempre teve orfanato. Aí padre solteiro, que não podia casar, vendo a molecada tomando banho, deu no quê? Pedofilia. Isso é documental histórico. Então, para resolver um problema, o Gregório VII causou uma grande problemática. Aqui em 1190, venda de indulgências, é a simonia. É você vender passaporte para o céu. Vender bênçãos. Isso acontece em igrejas protestantes? Percebe? A Universal faz muito isso. A Igreja da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, essas igrejas fazem isso. Isso, irmãos, é pecado e idolatria católica. Próxima, por favor. Em 1215, instituída a transubstanciação. Em 1216, iniciaram a confissão de pecados aos padres. Em 1229, proibiram a leitura da Bíblia. Em 1546, livros apócrifos são acrescentados. Em 1854, dogma da Imaculada Conceição. Em 1870, a infalibilidade do Papa. Em 1950, decretaram a
Assunção de Maria. Cada coisa dessa aí dá para eu falar quase meia hora, mas eu não vou fazer isso não, tá? Só dizer o seguinte, a transubstanciação é a ideia de que a hóstia e o vinho se tornam em corpo de Cristo literal. Tá? Depois vai vir Lutero e vai trazer a consubstanciação. O que é a consubstanciação? É que o pão e o suco contêm a presença de Deus, de Cristo. E depois vai vir Calvino com a presença de Cristo na Eucaristia. E aí vem Zwinglio, e nós vamos seguir a linha dele, que vai dizer que é só memorial. Mas você vê que teve um trabalho para evoluir o trem aí. Tá certo? Então nós temos igrejas protestantes que acreditam, igreja protestante, em consubstanciação, em presença real. É muito comum você ir numa igreja evangélica, dessas igrejas, né, evangélicas independentes, na hora da ceia, não sei quantos já viram aqui, na oração, houve uma oração consagrando os elementos. Vocês já viram isso? Nós consagramos os elementos. Você pode até orar agradecendo a Deus pelo sacrifício da cruz, não tem problema fazer uma oração. Mas quando você diz, eu consagro os elementos, o que é isso? Quando você consagra os elementos? Transubstanciação, ou consubstanciação. Isso é o poder da Igreja Católica. Aqui em 1229, eles não proibiram ler a Bíblia, de fato. Eles proibiram ler a Bíblia em outros vernáculos a não ser o latim. Quem sabia latim? Só os padres. Então, quem lia a Bíblia? Só os padres. Presta atenção, quando você refuta sectário, eles são problemáticos. O cara ligou para mim, o senhor é um mentiroso. Falei, por que eu sou mentiroso? O senhor falou que a Igreja Católica proibiu a Bíblia, de ler a Bíblia em 1229. Isso não é verdade. Falei, o que é verdade então? A verdade é que a Bíblia devia ser lida em latim, mas não que era proibido ler. Aí eu falei, quem sabia ler nessa época em latim? Ele, as autoridades eclesiásticas. Eu falei, então e o povo? O povo não lia. Eu falei, então. Mas ele quer que fale o que é. Então, aqui eu vou corrigir depois, vou colocar a informação. Porque naquele tempo foi uma restrição drástica. Irmãos, até 1950 no Brasil, a missa era rezada em latim. Os nossos pais, que eram católicos, iam ouvir a missa lá no padre, e o padre rezava a missa em latim. Nós estamos falando aqui de 50 anos atrás, 60 anos atrás.